A gente já está chegando no nosso estudo de hoje, a gente já está chegando na finalização do estudo dos yamas e dos niyamas, a gente termina amanhã. É engraçado falar finalização porque não se finaliza nada, né? Esse é um estudo de uma profundidade que a gente pode levar ele para a vida inteira, né? O contemplar sobre todos os yamas e todos os niyamas, né? Mas hoje eu resolvi, agora eu só estou falando um pouco de uma maneira geral dos yamas e dos niyamas, eu resolvi colocar esse tema de hoje, né, que a prática intensa, o autoestudo, a devoção e o desapego constituem a prática da Kriya Yoga, que são esses 4 alicerces, né, que eu já fiz alguns comentários, que eles estão por trás da prática do Kriya Yoga, do praticante, e principalmente estão por trás também dos yamas e dos niyamas, né. Uma coisa bem clara assim que a gente precisa começar a entender, são essas duas falas, são essas duas palavras que se fala em Kriya Yoga, que é Abhyasa e Vairagya, né? A prática da Kriya Yoga, ela se resume nessas duas palavras, Abhyasa e Vairagya. Abhyasa, prática constante. Vairagya, desapego, né? Quando a gente se refere à prática constante, a gente está fazendo referência às práticas constantes, tem a ver tanto com tapas, né, que é a prática intensa, as austeridades, que é um dos niyamas, tem a ver tanto com Svadhyaya, que é o autoestudo, que também é mais um dos niyamas, e tem a ver com Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao Senhor, que também é um dos niyamas, né? Esses 3 elementos constituem o que a gente chama de abhyasa, prática constante, ou seja, tapas, né, prática intensa, disciplinada, autoestudo, entrega. Isso constitui a abhyasa. E o terceiro ponto, o segundo, né, o segundo polo seria vairagya, que constitui desapego. Quando a gente fala de abhyasa e vairagya, vairagya, desapego, existe uma máxima, né, que é colocada aqui nesse livro, que foi o tempo inteiro que foi citado nele, os Sutras do Patanjali, do Marshall Govinda, do Satchidananda. O tempo inteiro eu fiz questão de reenfatizar a questão de vairagya ligado ao desapego, né? Quando a gente vai falar de desapego, o tempo inteiro a gente tem uma fala que a gente usa que é assim, desapegar daquilo que não se é, né? Desapegar do que não se é, isso é vairagya. E o reconhecer aquilo que é abhyasa. Então, a gente pode, de uma maneira muito sintética, resumir, né, que a prática do Kriya Yoga, ela se resume em desapegar do que não se é, vairagya, e reconhecer aquilo que realmente se é, abhyasa. Por isso, vairagya abhyasa ou abhyasa vairagya, né? Por isso que a gente sempre está falando dessas duas coisas. Há um comentário do George Feuerstein, né, citado nesse livro, que diz que Patanjali ele prescrevia, né, vários dos sutras, e principalmente os do 2º capítulo, por entender que muitas pessoas não teriam a predisposição à prática de vairagya, naturalmente, de aprender a desapegar do que não se é e reconhecer aquilo que se é o self. Por isso nasce as austeridades, né, os tapas, os autoestudos, o processo da entrega. Já passou, né, por pessoas aqui na humanidade, avataras mesmo, né, ou avatares, como alguns falam, que realmente tinham essa capacidade natural dessa conexão com a unidade, né, com o divino, com o seu próprio self. Mas como boa parte de nós, meio que por mais que isso seja a nossa natureza, mas é como se a gente se desconecta disso, não é como se a gente de fato desconectou disso, muitos de nós precisam de práticas preliminares. E quem lembra, lá nas primeiras aulas, né, mais ou menos 3 semanas, umas 16 aulas para trás, quando eu iniciei esse estudo de yamas e niyamas,
eu deixei bem claro uma colocação do Babbage, quando ele fala assim, ó, concentre-se, o Anderson, seja bem-vindo. Quando eu comecei os estudos dos yamas e dos niyamas, Babbage deixa de uma maneira muito clara, né, para a gente primeiro concentrar no nosso aspecto do nosso caráter, né, da nossa moralidade, da nossa ética, depois devoção, depois entrega, né, aos ensinamentos do divino. Quando você vai entendendo essa jogada entre Abhyasa e Vairagya, o Anderson, você que chegou agora, Abhyasa é desapegar daquilo que Vairagya é desapegar do que você não é, Abhyasa é reconhecer aquilo que você realmente é. Como muitos de nós têm muita dificuldade de desapegar daquilo que a gente não é, porque a gente está identificado com o ego, com a autoimagem, e há uma dificuldade nesse processo de desapego, né? A gente tem práticas preliminares. Nessas práticas vêm as austeridades, os asanas, os pranayamas, né, vem os autoestudos, que hoje eu vou aprofundar um pouco mais, e vem o processo da entrega, né, Shivara Pranidhana. Então, a Abhyasa é a possibilidade de você, através dela, reconhecer o self. Mas os Kriya Yogis, e o Patanjali especificamente, ele até dito, né, no livro do Marshall Govinda, que se a gente realmente conseguisse praticar por alguns meses o desapego constante, né, do que não se é, naturalmente a gente reconheceria aquilo que a gente realmente é. Né? Agora, uma coisa, pessoal, que eu sempre tomo cuidado assim, quando eu entro nesses assuntos, a gente não pode ir, né, o meu ponto de vista, a gente não pode, quando a gente fala desapegar do ego e da autoimagem, não pode ir para um lugar de endemonizar o ego e a autoimagem. Né? O ego e a autoimagem, ele é um veículo, né? A gente pode usar isso aqui no planeta para fazer benefícios, de você ir num local, se apresentar, falar qual que é seu serviço, etc. Quando a gente fala aqui de Vairagya, de desapegar do ego e da autoimagem, é quando esse está a serviço de uma cristalização, de um apego, né? Onde você se confunde tanto com esse ego e essa autoimagem, que aí você perde essa conexão e esse reconhecimento da sua natureza divina. Agora, quando o indivíduo está consciente do self dele, né, da sua natureza primordial, o ego e a autoimagem é só um veículo para manifestar o divino. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação. Então, essa base que eu estou dando hoje para vocês, né, nesses assuntos que eu venho fechando sobre a Kriya Yoga, né, sobre os yamas e os niyamas, é entender que a Kriya Yoga ela é estruturada toda nisso, em Abhyasa e em Vairagya. Reconhecer o que você é, Abhyasa, desapegar do que você não é, Vairagya. Aí, pessoal, quando a gente entra especificamente em Abhyasa, como eu venho falando dos yamas, dos niyamas, há três niyamas que são muito claros na prática de Abhyasa, né? Que é a prática intensa, o autoestudo e a devoção. Eu já explanei um pouco sobre esses temas, né? Foram 3 niyamas que eu já abordei aqui nas aulas, mas eu vou deixar eles agora um pouquinho mais aprofundados, porque no final, na aula, isso vai culminar numa prática, tá? Primeiro, de novo, reconhecer Vairagya, desapego. Desapegar do que não se é. Essa é uma prática constante para nós, né? Por exemplo, a gente tem esse hábito, né, de falar assim, eu estou com raiva, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com medo, enfim, é um eu estou, é tipo eu sou aquilo, né? A yoga está o tempo inteiro ensinando para a gente na prática de Vairagya, para a gente reconhecer as situações que acontecem na nossa vida, entender quais são os endereços dela. Quem está com fome, pessoal, é o corpo. Quem está com raiva é as emoções, é o seu veículo emocional. Quem está com frio é o corpo, é a experiência sensorial. O eu de verdade, o self, ele não tem isso. Ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem nada disso. É importante a gente entender. Porque nessa confusão do nosso ego e da nossa autoimagem
confundindo com as suas experiências sensoriais, onde eu falo que eu estou com raiva, ou que eu acho que eu sou a raiva, eu não reconheço que existe uma instância dentro de mim que consegue olhar isso por uma outra perspectiva, né? E aí eu me emaranho nos meus sentidos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas minhas fantasias. Um exemplo muito simples que eu vejo é as situações das quais a gente se sente apegado, né? Ou apegada, né? Situações como vícios, ou algo que te dá muito prazer, e mesmo que você às vezes percebe que aquele algo, né, passou dos limites, né, uma coisa é a coisa, por exemplo, uma coisa é você ali comer uma coisa que te faz bem, outra coisa é você comer 2 quilos daquilo e aquilo te trazer uma má digestão, né? Então, justamente quando a gente está nessas confusões, né, que a gente se identifica com as coisas a esse ponto, a gente vai criando sofrimento para o nosso corpo, para a nossa mente, desejos, né, mentais, emocionais que a gente tem. A gente olha para eles como se a gente não conseguisse sobreviver sem eles, e aí vem todo o sofrimento por trás disso. Essas criações de sofrimento, elas nascem muito por causa dessa confusão, de se confundir com a coisa, de se achar que é a própria coisa. Então, por isso que a prática do desapego, né, eu praticamente esses dias em Yamas, eu não falei nada de Vairagya, por isso que eu estou falando hoje, porque é um assunto que eu realmente acho que ele não podia ter passado batido nesse conjunto de aulas, né, de Yama e Niyama, mas o Vairagya, o desapego, essa é uma base fundamental, assim, e a gente sempre está olhando para as coisas e perceber a real natureza dessa coisa. Como eu falei, entender que a fome é uma necessidade biológica que você vai cumprir ali e está tudo certo, acabou, não tem mais, entende? Aí você de fato começa a vivenciar as experiências num nível mais na sua totalidade, na sua realidade. Eu noto, eu sempre gosto de compartilhar exemplos pessoais, né? Eu noto muito comigo, particularmente, quando eu passo por situações, às vezes, de frustração, né? Seja bem-vinda, Maria. Eu noto comigo, particularmente, muito quando eu passo por situações de frustração, aonde eu crio expectativas, né? E nesse momento onde eu crio essas expectativas, e que às vezes elas não acontecem como eu gostaria, aquilo para mim, em muitos momentos eu sou pego de surpresa a tal ponto que aquilo me gera raiva, aquilo me gera tristeza, enfim, sentimentos, emoções. Esse momento, ele mostra o quanto que a gente se confunde com as nossas experiências, né? Então, assim, pessoal, eu estou falando disso, mas é importante a gente entender que essa camada, ela é grande, né? É longo o processo de eu perceber, eu tomar consciência que eu não sou meu corpo, que eu não sou minhas emoções, que eu não sou meus sentimentos, que eu não sou essas fantasias que surgem na minha mente, eu sou no sentido de self, mas você realmente perceber isso atuando e olhar isso na prática, com todas as emoções, todos os apegos, todos os desejos, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, e você conseguir dar espaço para trás e praticar vairagya e desapego, isso é muito treino, muito, mas muito treino mesmo, né? O que eu posso falar pela minha experiência pessoal é que com o tempo as coisas vão melhorando mais. Por exemplo, coisas que antigamente me causavam sofrimentos de uma semana passam hoje a causar um dia ou algumas horas. São nesses pequenos sinais que eu percebo o progresso da prática. E nós, pessoal, nós praticantes espirituais, a gente tem que saber reconhecer não só os nossos limites, mas também os nossos avanços na nossa prática. Porque se a gente não consegue perceber a trilha do progresso, né, da prática, muitas vezes a gente vai desencorajando de continuar a nossa prática. Então, isso é muito comum. Então, mesmo que tenha alguma coisa que você está tentando superar, uma sombra, uma dificuldade, e que ela está aí perpetuando por vários anos, começa a analisar antes de se entregar no sentido negativo, né, de falar que não é para você, que você não dá conta. Antes disso, perceba se o impacto que isso te causava negativamente antes é o mesmo que causa hoje. E dali a gente vai descobrindo que às vezes a gente está avançando também, né? E quando não estiver avançando, paciência, né? Vai para a prancheta e analisa.
Vairagya é esse princípio, né, que o Kriya Yogi ele sempre está fazendo, né? Por isso que a palavra Kriya também tem a ver com ação com consciência. Eu sempre estou consciente das minhas ações. Quando a gente entra em Abhyasa, que é essa segunda base, né, que alicerça o praticante de Kriya Yoga, a gente então entra nos tapas, no autoestudo e em Shivara Pranidhana, que são 3 dos 5 niyamas, né? Eu já falei disso, tá, nas outras aulas. Hoje eu vou dar só uma pincelada, assim, uma pincelada em alguns pontos e a gente vai fazer hoje práticas, né, baseada nesses 3 pontos. De uma maneira bem resumida, pessoal, a prática intensa, né, a prática intensa ou os tapas é a situação aonde a gente se coloca em superar os nossos padrões, as nossas dificuldades. Tem um verso do Tirumula que ele é muito bonito, assim. Ele fala, eu vou ler esse verso e eu vou explicar esse verso. Eu já até li ele aqui uma vez, porque eu já toquei nesse assunto, mas só para vocês pegarem. Ele fala assim, ó: com medo fogem do crocodilo no rio, e na margem caem no abraço do urso. Assim são os ignorantes das escrituras, que fogem de tapas austeros, e por comida e famintos vagam para sempre. Eu acho muito profundo esse verso, assim, eu vou comentar, tá? Quando ele fala assim, com medo, foge do crocodilo no rio, com medo, encontram com o abraço do urso, né, na margem do rio, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque no lugar do medo, no lugar daquele que não quer fazer austeridade, em qualquer momento o medo vai pegar esse praticante, né, essa pessoa, na verdade. E assim são os ignorantes das escrituras, por isso que ele fala. Aí ele fala assim, que fogem de tapas austeros. Na verdade, os tapas é enfrentar o crocodilo, é enfrentar o urso, ou melhor, é enfrentar suas sombras. Quando a gente faz tapas, a gente está entrando em contato com isso. Pessoal, acordar todo dia, né? E eu vou falar de um ponto de vista de um praticante yogi, eu vou falar de um ponto de vista de uma pessoa comum na sociedade enfrentando os desafios, ok? Acordar todo dia e fazer asanas com o corpo, fazer pranayamas e meditação, né, fazer uma sadhana, é um desafio, né? Tem dias que talvez tem gente que gosta muito, está muito motivada a movimentar o corpo, tem gente que tem uma motivação maior à introspecção e tal, às vezes é até muito prazeroso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que uma hora ou outra vai ter desafios. Tem dia que a pessoa está mais cansada, tem dia que a pessoa está com dor no corpo, tem dia que a pessoa está com... a mente está muito agitada, não consegue meditar. Então essa rotina do praticante, ela é uma austeridade. Né? Você acordar lá, sei lá, 6 horas da manhã, o horário que você acorda, e ficar lá 1 hora, 2 horas fazendo prática. Ali tem um tipo de austeridade. Se esse indivíduo começa a perceber que a sua prática pessoal, ela também dialoga com o mundo, né? Independente da sua rotina, você pode ter rotina, sei lá, de só ficar dentro de casa, mas você encontra com pessoas, você fala com pessoas, você manda mensagem para pessoas. Então, se você começa a perceber que tudo isso faz parte da sua sadhana, pronto, você está em tapas, você está em austeridades. Né? Você está, como em outras tradições, é falado que o buscador espiritual ele está passando por um caminho de provas. Né? O caminho de provas ele vem como desafios. Né? Então, de alguma forma, a gente está fazendo tapas. A pessoa que não pratica nada de tradição espiritual, ok? Mas ela acorda, ela faz as atividades dela, ela vai para o trabalho, seja que trabalhe em casa, ela relaciona com alguém. Essa pessoa, ela pode fazer isso de uma maneira totalmente automatizada, sem ensinamento nenhum, como o Tirumula fala, né? Os ignorantes, aí no caso ele é bem enfático, né? Os ignorantes das escrituras fogem de tapas. A pessoa pode viver uma vida robotizada. Eu gosto de pensar muito da vida desprovida de inteligência evolutiva.
É a pessoa que não vê a vida como um processo de evolução no todo. Não entende que todas as experiências que a gente está tendo, de qualquer âmbito, profissional, afetivo, amoroso, relacional, familiar, financeiro, que tudo isso é uma oportunidade de crescimento. A pessoa que não vê isso, ela pode até fazer etapas, né? Porque a vida tem desafios, mas pode fazer num nível de inconsciência. Agora, se a pessoa transforma, passa a ter esses ensinamentos, ou pelo menos essa consciência que brota de alguma forma, porque são sabedorias universais, a pessoa encara a vida como um grande laboratório de crescimento. Ou seja, ela está fazendo etapas. Sistematizando a Kriya Yoga em Abhyasa e Vairagya, como eu estou falando hoje, tapas é uma das bases, né? E aí quando o Tirumula fala assim, a esses que fogem dos tapas austeros e por comida e famintos vagam sempre, para sempre. Ele está falando, pessoal, de uma coisinha que chama samsara, né? Samsara é essa repetição sem fim, né? Você sempre está rodando em círculo. Sansara, é bom lembrar isso, Sansara não é um lugar, Sansara é um estado de mente. É um estado de mente alicerçado na nossa ignorância básica, a vidya, daquilo que a gente realmente... vou falar de uma maneira bem simples. A gente olha a construção do sofrimento baseada em avidya. A avidya é a perda da visão, a ignorância da nossa verdadeira natureza. Quando eu não sei quem eu sou, eu me identifico com o que eu não sou. Eu me identificando com o que eu não sou, eu vou começar a construir relações de desejo e apego com as coisas à minha volta, externamente. Isso aí, naturalmente, vai fazendo com que eu vou projetando, né, as minhas realizações, a minha felicidade, o meu amor, a minha alegria em coisas externas. Isso tudo é um pano de fundo para construir um sofrimento sem fim. Esse sofrimento sem fim, que a gente desconhece a nossa verdadeira natureza, é o samsara. Por isso que samsara não é um lugar, é um estado de mente. Operar com a mente fora do samsara é operar com lucidez, é ver as experiências na sua verdadeira forma. E aí você não vê a coisa com ilusão. Na yoga a gente sempre fala, né, que o que cura a ignorância, né, o que cura a ignorância, a vidya, é vidya, né? É o próprio conhecimento, ou prajna, a sabedoria. Né? É nesse sentido que a sabedoria da nossa verdadeira natureza vai fazer com que a gente realmente comece a reconhecer essa nossa natureza intrínseca. Né? E aí a gente vai parando de operar nesse samsara. Quando o Tirumula então fala assim, e por comida e famintos vagam para sempre, é muito ampla essa fala do Tirumula, mas encarando ela como uma questão de samsara, é uma questão bem simples assim. Como eu acho que essa minha realização ela está em algo externo, eu vou ficar a vida inteira à procura disso. Então eu fujo do crocodilo, eu fujo do abraço do urso, ignoro a minha verdadeira natureza e vou atrás das coisas. E aí eu vago sem fim no samsara. Né? Essa que é a ideia assim, né, que o Tirumula está querendo dizer aqui. Por isso que quando essa primeira base, né, da Kriya Yoga em Abhyasa, nós estamos falando de etapas de autodisciplina, nós estamos entrando diretamente nesse ponto. Né? Aí depois quando vai falar de autoestudo, Svadhyaya, o autoestudo, ele não se refere, pessoal, simplesmente ao estudo apenas das escrituras, né? O autoestudo é o seu autoestudo, né? São as autoobservâncias. É o yogi se observando, é a pessoa se observando no mundo, é eu observando as minhas ações de corpo, de fala, de mente. Nesse sentido, é muito importante, é uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, é muito importante a gente ter as nossas anotações, né? A gente está anotando as nossas práticas, anotar as nossas impressões, anotar as armadilhas das quais a gente cai, anotar para que a gente vá percebendo com o tempo os nossos padrões, né, de pensamento, como que a gente vai construindo as nossas próprias confusões. Então, quando a gente fala de Svadhyaya, esse autoestudo, ele envolve isso tudo, envolve desde, né, dessa erudição do yogi,
de debruçar-se sobre os ensinamentos, entender o que eles querem realmente dizer, como ele também está se estudando. Porque é uma coisa, né, pessoal, assim, é muito clara. Uma coisa é eu, o momento onde eu estou, e a coisa é onde o ensinamento, o que esse ensinamento quer dizer e o que seria possível para frequentar essa realidade. Então há um abismo, né, entre o que eu entendo e às vezes o que eu consigo manifestar. Então por isso que os dois estudos eles estão o tempo inteiro em diálogo. Vamos pensar numa maneira prática, assim, como eu já entrei muito em, em Yama e Niyama. Nesses 15 encontros, né, que a gente teve sobre os yamas e os niyamas, o que eu fiquei basicamente apresentando para vocês? Eu fiquei apresentando ensinamentos. Quem são os yamas, quem são os niyamas. Né? Agora, ao mergulhar sobre os yamas e os niyamas, eu estou tendo a oportunidade de ver como eu frequento cada um deles. O que eu consigo praticar, o que eu não consigo praticar. O que eu não consigo, o que eu faço para conseguir. E aí é como se tivesse, de alguma forma, é como se com o tempo tivesse acontecendo que as coisas elas vão meio que se ajustando assim. Claro que a coisa tem que fazer sentido para você, né? Porque, por exemplo, se vem assim lá, não roubar, né? Por exemplo, é um yama. E aí na sua mente está assim, não, roubar é bom demais, vou continuar roubando, roubar é uma maravilha. Bem, se você pensar isso, não faz sentido nenhum praticar não roubar, né? Agora, se você se defronta com esse ensinamento e já começa a surgir na sua mente assim, ops, eu acho que eu estou roubando, né? Aí você pensa assim, às vezes nem é um roubo crasso, né, pessoal? Mas às vezes é um roubo sutil, né? Às vezes você sempre está citando um monte de coisa que você fala e tal, e não dá um endereço de onde que vem a citação, não deixa de ser um tipo de roubo, né? Porque faz a pessoa pensar que é seu, né? Então, assim, aí se aquilo para você faz sentido, bem-vindo à prática. Isso aí é autoestudo. E aí você vai colocar os ensinamentos dentro do seu processo. Então, sempre é muito bom estar estudando, né? Estudando e se autoestudando junto. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de enfatizar muito. O Lama Santen, um dia eu achei muito legal uma fala dele num retiro que ele deu. Ele falou uma coisa assim, ó, que ele, quando ele começou realmente a aprofundar no budismo, ele começou a ver um universo muito diferente do que ele frequentava. E aí que tá, o que ele frequentava antes era o universo acadêmico, né? Ele era um professor de física, especializado na área da mecânica quântica, e ele era um conhecedor do assunto, um teórico e tal. E ele fala que quando começou realmente a estudar o mundo interno, né, ali nas práticas, ele começou a ver que houve uma duplicação da complexidade. Porque antes, estudar o mundo externo já era muito complexo. E quando ele começou a perceber que tudo que estava fora dialogava com tudo que está dentro, aí ele viu que essa complexidade ela foi exponenciada ou foi duplicada, né? Porque você passa a estudar o externo e o interno ao mesmo tempo. Essa é a saga, né, dos yogis, né, sejam budistas ou hinduístas, né. Tem uma frase aqui que eu vou deixar também, que ela resume muito a questão do autoestudo, que eu gosto muito, que fala assim, ó, não há espada mais afiada do que um diário espiritual para detectar o grande ladrão, ou a mente que roubou a pérola do self. Porque eu só tirei aqui porque teve uma ligação. Vou ler de novo, pessoal. Não há espada mais afiada do que um diário espiritual para detectar o grande ladrão ou a mente que roubou a pérola do self. Deixa eu explicar um pouquinho assim sobre essa palavra, essa fala, ok? Essa fala aqui ela é interessante porque cai numa perspectiva, numa ideia que é assim, quando a gente realmente vai aprendendo, né, a praticar vairagya, desapego, lembrando que vairagya tem a ver com desapegar do que não se é, e a biasa é reconhecer o que realmente é, o que se é, o self, você entende essa frase de uma maneira muito clara. Quando ela fala, né, que o nosso diário espiritual
é a grande espada afiada para cortar essa ilusão ou esse grande ladrão que seria a nossa mente, que nos rouba a percepção da pérola do nosso self, daquilo que a gente realmente é. O que eu acho interessante perceber aqui é o seguinte, que enquanto a mente ela opera à luz do ego e da autoimagem, quem nos governa é essa mente. E essa mente, ela vai, a gente vai se confundindo com as nossas experiências sensoriais, como eu tanto venho enfatizando aqui. Então, eu acho que eu sou minha raiva, eu acho que eu sou meu medo, eu acho que eu sou meus desejos, eu acho que eu sou meus apegos, etc. E ao tempo inteiro, a sua mente, junto com o seu ego, a sua autoimagem, construindo essa ideia ilusória do que você realmente é. É o tempo inteiro construindo essa ilusão. E você vai caindo nisso, porque é assim que você sabe operar com a sua mente, né? Quando aqui, em autoestudo, o autoestudo disciplinado, como nessa pequena frase que eu falei, né? Que não há espada mais afiada do que um diário espiritual para detectar o grande ladrão ou a mente que te rouba a pérola do seu self. O que quer dizer aqui nesse ponto aqui, pessoal, que eu acho importante é entender o seguinte, que quando a gente vai fazendo os autoestudos, né, as nossas práticas, a biasa, autoestudo, tapas, a entrega, quando você vai se autoconhecendo, você vai começando a perceber esse ladrão, essa mente, que te manipula, onde você acha que você é uma coisa que na verdade você não é. E aí você vê que esse tempo inteiro é meio estranho que eu vou falar, mas é como se você descobrisse que a vida inteira você nunca pensou, né? Que o tempo inteiro quem pensou foi um ego identificado com uma mente que se confunde com as experiências exteriores. E aí nessa confusão, né, que você fica se confundindo com muita coisa, eu sou cruzeiro, eu sou brasileiro, eu sou yogi, eu sou budista, eu sou católico, eu sou qualquer coisa. Quando você descobre que seu self não é nada disso, seu self simplesmente aí a gente vai vendo essas confusões que a gente vai criando. E aí essa mente que o tempo inteiro ficou criando um mundo de coisas e de ilusões do que a gente realmente né, fez com que a gente nunca percebesse o nosso self, essa pérola do nosso self. Por isso que o autoestudo, pessoal, o autoestudo disciplinado, e você sempre está se debruçando, né, nas suas práticas, anotando as suas impressões, percebendo as pegadinhas da sua mente, como que ela vai construindo, né? Às vezes, igual, eu sempre gosto da história da uva passa que eu conto para todo mundo, né? Você vai para a cozinha, você não quer comer uma uva passa, mas você vê uva passa e você fica com vontade de comer uva passa. Mas você nem queria comer uva passa. Aí vem uma memória que te fala que uva passa é bom e aí você vai lá e vai comer uva passa, né? Quando a gente vai percebendo essas armadilhas, a gente começa a, aos poucos, conseguir praticar Vairagya e Abhyasa, que a gente consegue desapegar do que a gente não é e a gente realmente começa a reconhecer aquilo que a gente realmente é. Pessoal, vou fazer um pequeno parênteses aqui. Eu falei bem no início do vídeo, amanhã vai ser a última aula, né, das aulas online aqui. E eu vou para uma plataforma fechada, quem quiser continuar participando, vai estar aberto. Se quiser fazer contribuição, faça e tal. Mas eu vou fazer uma plataforma fechada e vai ser pelo Hangout. Eu estou enfatizando isso aqui, porque quando eu vou dando esses ensinamentos aqui, as pessoas aparecem e saem, e eu nunca sei o que elas estão pegando. Eu nunca sei o que elas estão entendendo. Então é importante realmente o grupo, para as pessoas realmente estar pegando os ensinamentos do início ao fim. Porque eu estou falando de uma parte que teve toda uma base anterior para eu explicar ela. E aí a pessoa entra e sai, eu nem sei o que a pessoa está entendendo. Eu estou bem preocupado, eu estou bastante preocupado com esse formato das aulas online, dessas aulas online aqui. Porque eu realmente acho que nessa plataforma, eu não sei se ela dá frutos para as pessoas realmente aprenderem, né? Por entrarem, saírem rápido e não pegar o que está sendo falado direito, né? Então, quem quiser continuar participando dessas aulas online de yoga, eu vou fazer pelos Hangouts. Aí é só me chamar no pessoal, me passar o Gmail, que eu vou montar um grupo fechado, tá bom? E vai estar aberto para todo mundo. Bem,
Autoestudo é essa parte, que a Biasa, né, a autodisciplina, os tapas, autoestudo e Shivara Pranidhana, que eu vou entrar agora. Então, essa foi o segundo. Agora, Shivara Pranidhana, fechando a Biasa, né? A Biasa é toda a prática dentro da yoga para a gente realmente reconhecer aquilo que a gente realmente é. Eu vou ler um pouquinho sobre Shivara Pranidhana, entrega, e depois vou continuar comentando. E Shivara Pranidhana, ou entrega ao Senhor, inclui o cultivo do amor incondicional ao Senhor, assim como a liberação do que nos perturba. Em última instância, surge a equanimidade. Liberte-se e deixe Deus, o próprio Self, entrar. Né? O comentário sobre Shivara Pranidhana que eu quero fazer aqui, de uma maneira assim, hoje bem resumida, né, por causa desses pontos todos que eu estou colocando, o comentário que eu quero fazer sobre Shivara Pranidhana é assim, pessoal. Shivara Pranidhana, nós estamos falando da entrega. Tá? O nosso ego, a nossa autoimagem, ele tem um limite. Existem coisas que a gente vivencia na nossa experiência de prática que elas são inefáveis, não tem como falar, tem como vivenciar, tem como sentir, né? Eu sempre gosto daquela analogia que é como se fosse assim, ó. Imagina que, eu vou aproveitar aqui, ó, minha careca está bem iluminada aqui assim com a luz, né? Imagina que até aqui minha careca aqui é uma porta. Aí depois aqui essa porta abre para a luz, ok? Jnana Yoga, a erudição, ela vem até aqui, o conhecimento. A entrega mesmo, ela é depois. Ela é para um outro lugar, ela é numa outra dimensão, né? Mais cedo ou mais tarde, na prática, o praticante ele pode não acreditar nada, ele não é obrigado a acreditar em nada, isso que eu acho fascinante. Não é uma doutrinação, não é um sectarismo. Mas quando a gente fala de Shivara Pranidhana, na yoga, nós estamos falando de uma instância que tem a ver com a própria palavra yoga. Yoga é a união, né? Yoga significa a união com a nossa unidade divina, ou a união. Mas é a união do quê? Do meu ego com o meu self, né? Da minha natureza impermanente, essa aqui que é perecível, com a minha natureza imperecível. Esse movimento, ele acontece de uma maneira natural na prática, né? A pessoa naturalmente vai tendo as suas próprias experiências. Na Kriya Yoga é sempre falado assim, que o praticante, ele é jiva, né? Essa unidade aqui na forma, no ego, regido por Prakriti, a natureza, essa natureza impermanente que está aqui. Tudo aqui acaba, pessoal. Acaba, a planta que está no seu jardim vai morrer, vai nascer outra. Você não está aqui, aí depois fica seu filho, depois fica seu neto, etc. Né? Tudo aqui é impermanente. Só acontece que Jiva, ao contemplar Siva, o Senhor, né, por isso que é Shivara Pranidhana, entrega ao Senhor. Mas o Senhor, pessoal, não é um Senhor externo, é o Senhor interno, é o próprio Self. Com o tempo, Jiva, de tanto contemplar Siva, Jiva se torna Siva. Né? Essa que é a ideia de Shivara Pranidhana. Tem muitas práticas muito ricas, né? Práticas chamadas práticas de Guru Yoga. Eu até tenho um videozinho, pessoal, lá no canal do YouTube do De Volta à Natureza, que eu falo disso. Tem uma prática lá de Guru Yoga que eu mostro lá e tem um comando para a prática, né? Guru Yoga são práticas muito importantes para a gente se conectar com a mente do mestre, né? Então, por exemplo, vou dar exemplos, né, de práticas de Guru Yoga. Uma pessoa que tem ela tem uma devoção, sei lá, a Jesus Cristo, a Buda, a Brahma, a uma divindade, vamos colocar assim, e ao ela entrar em contato, né, com esse ser, ela tem ali as suas experiências, né, de transcendência, de conexão. Tem um sutra que o Patanjali ele fala assim,
que seria interessante de a gente sempre fazer essa conexão com a mente dos mestres, por sementes que estão em estado de pacificação, são mestres realizados, né? Pessoas que mantêm uma conduta, uma ética ilibada. Quando a gente entra em comunhão com essas mentes, é como se de alguma forma a gente estivesse aprendendo a comunhar daqueles ensinamentos. Eu gosto muito daquela passagem bíblica, né, que fala assim: diga-me com quem tu andas, que direis quem tu és, né? Bem, tem que tomar cuidado com isso, porque você pode estar andando com gente barda pesada, mas ele está fazendo uma assistência, né? Tem que tomar cuidado com essa análise. Mas eu acho interessante, assim, o quanto que a gente percebe que, por exemplo, quando a gente está hermanado em grupos, em sangas, das pessoas das quais a gente se afiniza, o quanto que vamos uns aos outros nos tornando denominadores comuns daquele grupo, né? A gente vai pegando trejeitos, ideias comuns e tal. E eu noto isso muito, né, quando a gente faz essas conexões com coisas elevadas, né? Como pensar na mente dos mestres, ou se debruçar sobre ensinamentos de tamanha profundidade, é uma forma de alguma maneira, a gente está fazendo esse alinhamento entre Siva se conectando com Jiva, né? Basicamente, pessoal, essa foi a explanação que eu trouxe hoje para vocês sobre dois pilares que constituem a Kriya Yoga, que é Abhyasa e Vairagya. Eu não podia deixar de falar disso, né? Porque nós ficamos o tempo inteiro falando de Yama e Niyama, e vocês precisam contextualizar onde está isso. Então, esse Abhyasa e Vairagya, né, de novo, assim, meio que bem resumindo a aula, para que, principalmente quem chegou depois, Abhyasa significa a prática intensa, os tapas, o autoestudo, o svadhyaya e entrega ao Senhor, Shivara Pranidhana. Em Abhyasa, eu começo com essas práticas de autoestudo, tapas, autodisciplina e entrega, eu começo a reconhecer a natureza do meu self. Patanjali fala que Abhyasa é a prática preliminar para quem não consegue reconhecer o self só praticando Vairagya, desapego, que é o que eu vou falar depois. Então a gente pratica muito Abhyasa para reconhecer o nosso próprio self. Vairagya não tem subexplicações, né, igual a Abhyasa. Vairagya é o próprio desapego. Na verdade existe, né, a para-Vairagya e para-Vairagya, mas eu não vou entrar nisso aqui com detalhe, não. Desapego, Vairagya, significa desapegar do que não se é. Ou seja, desapegar do que não se é, do ego, da autoimagem, da mente de Jiva, e reconhecer o que se é. Abhyasa, eu reconhecer meu self. A prática, basicamente, ela acontece através de desapego, autoestudo, autodisciplina e devoção. E aí, é claro, né, pessoal, como eu venho falando, tem todo o caminho, né, para se construir isso. De novo, como um resumo, né, de tudo isso que eu venho falando, na Kriya Yoga nós vamos falar para que isso aconteça, Abhyasa e Vairagya. Nós estamos falando de asanas, pranayamas, meditação, mantra, bhakti, né, que é entrega ao Senhor, devoção. Patanjali vai falar yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, que é meditação, samadhi. Né? Tudo isso vai fazendo com que a gente consiga desapegar do que a gente não é, Vairagya, reconhecer o que a gente realmente Abhyasa. Né? Hoje, pessoal, eu vou propor para vocês uma prática. Eu vou propor para vocês uma prática de svadhyaya, de autoestudo. É uma prática que eu acho que ela pode trazer benefícios para a vida, né? Não só para aqui hoje, para coisas da sua rotina, né? Essa prática é assim, ó. Pratique o autoestudo, svadhyaya, né? Aí pratique assim. Anote suas meditações num diário. Então, eu sempre encorajo vocês a ter um diário de meditação, um caderninho, né? Mantenha um diário espiritual, no qual inclua observações sobre seus hábitos, coisas do dia a dia, né?
e estude os textos sagrados, inclusive os sutras do Patanjali, o Tirumala, ou da tradição que você se conecta. Se você é católico, se você é budista, né? Qual tradição for. Então, a prática é colocar em questão, né? colocar em prática, né? A questão de ter o caderno e de fazer sempre as suas anotações, né? Os seus diários, sempre estar anotando ali esses seus hábitos, como é que você está frequentando o mundo, o que você está fazendo, o que não está legal, ok? E sempre estar estudando esses textos mais elevados. Eu vou conduzir uma meditação agora guiada, ajudando vocês a entrar em contato com essas coisas do dia a dia, né, sobre os seus hábitos, os negativos, os que podem estar com algum problema, alguma coisa que você precisa melhorar. Aí, pessoal, eu vou encerrar essa sessão e vou abrir a próxima, senão daqui a pouco já começa a contagem regressiva, tá? Então, estou encerrando e já estou abrindo de novo para a prática, tá bom? Seja bem-vinda de novo, Consolação. Já vou começar, tá? Então tá bom, pessoal. Vamos encontrar uma posição confortável. Podem ir cruzando ou com as pernas cruzadas, ou coluna ereta, com a coluna ereta, quer dizer, ou sentado numa cadeira. Om Kriya Babaji Namah. Vem pouco a pouco, de olhos fechados. Vai dando um comando de relaxamento para todo o seu corpo físico. Tira todas as tensões do topo da cabeça, pescoço, ombros. Relaxa os braços, antebraços. Relaxa as mãos. Relaxa o tórax, abdômen. Relaxa a cintura, a pelve. Relaxa as pernas, joelhos, panturrilhas, canela. E deixa seu corpo todo entregue, relaxado. E por alguns minutos, a gente vai fazer algumas respirações lentas, longas e profundas, só pelo nariz.
Inspira e expira de maneira lenta, longa e profunda, só pelo nariz. Faça isso durante alguns minutos. Se você perceber que a sua mente está vagando muito, traga ela gentilmente para a respiração novamente e continue respirando de maneira lenta, longa e profunda. Pouco a pouco, cada um a seu tempo, vai regularizando a sua respiração, tornando a respiração natural. Bem pouco a pouco, eu quero que vocês comecem a visualizar
como vem sendo as ações de fala, de corpo, de mente ou de pensamentos que vocês vêm tecendo em todas as relações das quais vocês vivem. Como eu venho frequentando as minhas relações, as minhas palavras que saem da minha boca abençoam ou maltratam, as minhas ações de corpo, de fala, de mente, elas vêm trazendo benefícios para as pessoas ou vêm trazendo prejuízos? De maneira sincera e honesta, com coragem, sem fugir do crocodilo, sem fugir do urso, como foi falado, olhe de maneira sincera e honesta para as consequências de suas ações, de corpo, de fala e de mente.
Agora, bem pouco a pouco, vá desapegando de todas as informações que surgiu na sua mente, de todas as imagens, lembranças, memórias relacionadas às suas ações de corpo, de fala, de mente. Desapega disso tudo. E agora você vai se manter apenas no observador, que observa tudo o que surge na sua mente, mas não deixa ser carregado por nada. Então, o que surge, você deixa ir. Se mantém apenas naquilo que observa.
Om Kriya Bhavaji Namah. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda a sabedoria, toda a lucidez geradas aqui hoje, possam ir para os 4 cantos desse planeta, e até o coração dos que ainda não se despertaram, dos que estão na iminência de se despertar, dos que já estão despertos, e principalmente que essa sabedoria e lucidez dessa prática vá até o coração daqueles que, pelos seus motivos pessoais, estão tendo muitas dificuldades de lidar com esse período de quarentena, com as escassezes que talvez já estejam acontecendo no lar de muitas pessoas do mundo inteiro e não estão sabendo administrar essas impermanências, esse momento. Assim seja, assim será. Namastê.